podcast do Publish News dessa semana, conversamos com o Rafael Montes. Ele começou a escrever aos 18 anos, publicou seu primeiro romance aos 22, Suicidas. E aos 30 anos lançou seu nono romance, Uma Família Feliz, editado pela Companhia das Letras, que sai simultaneamente nos cinemas, onde retorizou e estreou como diretor assistente. Seus livros sempre frequentam nossa lista de mais vendidos, conseguindo unir sucesso de crítica, ganhando diversos prêmios, como Jabuti, e, é claro, ao sucesso de público, sempre em contato próximo aos seus leitores. E ainda, seus livros foram traduzidos em mais de 25 países. Rafael conversa conosco de como o autor de histórias de suspense, crime e terror, de como enfrentou resistência em seu início de carreira, e de como foge dos modismos, da importância da leitura como entretenimento e de sua visão do nosso mercado editorial, e também da sua presença no audiovisual, como roteirista de seriados, novelas e filmes. Esse podcast é um oferecimento da MVB Brasil, empresa que traz soluções em tecnologia para o mercado do livro. Além da MetaBooks, reconhecida plataforma de metadados, a MVB oferece para o mercado brasileiro o único serviço de EDI exclusivo para o negócio do livro. Com a Pubnet, o seu processo de pedidos ganha mais eficiência. E já ouviu falar em POD? Impressão sob demanda? Nossos parceiros da Livro são a referência dessa tecnologia no Brasil, que permite vender primeiro e imprimir depois, reduzindo custos com estoque, armazenamento e distribuição. Com o POD da Livro, você disponibiliza 100% do seu catálogo sem perder nenhuma venda. E também com o apoio da CBL. A Câmara Brasileira do Livro representa editores, livreiros, distribuidores e demais profissionais do setor, e atua para promover o acesso ao livro e a democratização da leitura no Brasil. É a agência brasileira do ISBN e possui uma plataforma digital que oferece serviços como ISBN, código de barras, ficha catalográfica, registro de direito autoral e carta de exclusividade. Esse é o episódio 315 do podcast do Publish News, do dia 8 de abril de 2024, gravado no dia 4. Eu sou o Fábio Errara. Esse episódio conta com a participação de Thalita Facchini e Beatriz Sardinha. E não se esqueça de assinar a nossa newsletter, nos seguir nas redes sociais, Instagram, LinkedIn, YouTube, Facebook, TikTok e X, todos os dias com novos conteúdos para você. E agora, Rafael Montes. Rafael Montes, bem-vindo aqui ao podcast do Publish News, obrigado aqui pelo seu tempo. Você estava contando já um pouquinho no bastidores que está sendo um dia caótico, né? Afinal, você trabalha pouco, lança pouca coisa, né? Um dia desse. A gente está gravando no dia 4 de abril. Conta um pouquinho, só antes de começar as perguntas, mas como que está sendo o seu dia de hoje? Para quem não sabe, tem alguma coisa diferente? Então, eu lancei o livro Uma Família Feliz há cerca de três semanas pela Companhia das Letras, e agora, hoje, dia 4 de abril, chega aos cinemas o filme Uma Família Feliz, com a Graça Massafera e o Reinaldo Gianecchini. Então, os últimos dias foram de noite de autógrafo nas livrarias, e eu adoro fazer noite de autógrafos. Então, hoje em dia as livrarias, eu entendo perfeitamente, mas tentam limitar, né, a 200 senhas e tal, mas eu tento atender todo mundo, então tenho atendido aí 300, 400 pessoas. E além disso, saiu o filme, então tivemos as pré-estreias também de Rio, São Paulo. Ainda nesse final de semana eu vou para a pré-estreia de Curitiba. É, e, e junto com isso tudo, a gente decidiu fazer um evento super legal chamado Noite de Estreia, que é um evento em que a pessoa, ao comprar o ingresso, ela ganha o livro autografado na entrada, vê o filme e no final tem um bate-papo comigo. E aí a gente abriu a sessão no Belas Artes, primeira. A sessão de 250 lugares esgotou em 20 minutos, e aí a gente abriu uma segunda sessão, também de 250 lugares, então foram 2 salas, né, 500 leitores e espectadores. E fizemos a mesma coisa no Rio de Janeiro anteontem. E hoje o filme chega aos cinemas, e amanhã tem mais um evento desse do Noite de Estreia de livro mais filme. Então, estão sendo semanas agitadas. Já há alguns dias eu tô dormindo muito pouco. Mas feliz, não posso reclamar, não tô reclamando de nada, tá tudo certo. Mas cansativo também. Queria começar pelo começo, voltando, né? Você, você é um cara super novo, mas você começou muito cedo. Você lançou seu livro que você tinha 22 anos. E acho que você teve seu primeiro texto publicado quando você tinha 18, é isso, Rafa?
Não, eu comecei a escrever o meu primeiro romance aos 16 e acabei aos 19. Busquei editora aí por um ano e pouco, até que o livro foi finalista do Prêmio Bem Virar de Literatura. E assim o livro foi publicado pela Bem Virar na época, que era um selo da Saraiva. E então o livro saiu quando eu tinha 22 anos, né? Eu escrevi dos 16 aos 19, consegui a editora aos 20, 21, e ele saiu nas livrarias quando eu tinha 22. Então, o primeiro romance publicado é aos 22. Mas antes disso, eu participei de antologias de contos por editoras independentes e tal. E aí sim, eu publiquei contos aos 19, 18 anos, provavelmente. Boa. Acho que só para situar um pouquinho já um pouquinho da sua carreira. Mas a minha pergunta, na verdade, é o seguinte, que eu acompanho você faz um tempo, a gente já trabalhou junto em outras Aham. vidas passadas, e só que eu sempre achei interessante o seguinte, você, claro que o fato de você escreve muito bem, muitos prêmios também na carreira, mas você tem uma característica que eu sempre achei muito legal, é que você, como pessoa que trabalha no mercado editorial, que você realmente é engajado na venda do livro, né? Você sempre cobra das editoras, você sempre pensa em ajuda a pensar, entrou na lista faz, né, acho que a primeira semana do livro, porque fez uma estratégia com influenciadores também. Como que é ter esse papel também de ser o próprio vendedor do seu livro, e desse modo? O que que você acha que... Quanto que você acha que isso faz parte do sucesso comercial também da sua carreira? Olha, eu acho honestamente que isso não é o trabalho do escritor. Ou seja, para mim, o trabalho do escritor é escrever livro. E contar bem histórias e pensar literatura e fazer o que ele tem vontade de fazer. Eu não acredito e não sou um escritor que, por exemplo, penso no que vai dar certo no mercado, o que está na moda, o que o mercado está pedindo. Eu não faço isso. E acho ruim. E não faço isso, na verdade, não só porque acho ruim, como também acho que ninguém sabe o que o mercado está pedindo, nem o que os leitores querem. Eu acho que você tem que fazer o que você acredita, o que você quer. Então, enfim. E o processo de escrever um livro é um processo tão longo e às vezes cansativo que, né, você tem que gostar muito daquela história. Não adianta você fazer uma história porque é o que está na moda ou é o que está funcionando. É claro que tem autores que eu sei que fazem assim, né? Que vai, tá na moda é erótico, vou fazer um erótico. Tá na moda não sei o quê. Só que, a meu ver, a vida do projeto é curta, porque a pessoa já não quer muito fazer aquilo, ela tá fazendo porque tá na moda, enfim. Então, quando eu comecei a publicar, Fábio, é engraçado porque as pessoas diziam, por exemplo, que literatura policial não vendia e não era popular e tudo mais. E eu falei, bem, mas eu leio Agatha Christie, eu leio Arthur Conan Doyle, eu leio Sidney Sheldon, leio Dennis Lehane, leio autores que eu gosto, Harlan Coben, e não vejo ninguém fazendo isso no Brasil, e eu gosto de fazer histórias policiais, quero fazer, e por isso fiz. Agora, uma outra coisa que para mim é muito valiosa é o contato com os leitores. Foi uma coisa que eu comecei a fazer meio por acaso, eu nunca fui muito fã de rede social. Mas eu lembro na época em que do Facebook, que foi quando eu comecei a publicar, era o Facebook, que era a rede social do momento. Eu lembro quando começaram a me adicionar pessoas de várias partes do Brasil, falando: caramba, li seu livro e adorei, o final de Suicidas é impressionante. E aí Dias Perfeitos também. E nesse burburinho, eu passei a achar muito legal, assim, como o livro me parece uma carta que você coloca na garrafa e joga no oceano, sabe? E alguém em algum lugar recebe e lê essa carta. Então, isso é uma coisa que eu passei a gostar e passei a fazer porque gosto, porque me divirto fazendo. É, Agora, e aí não tem nada a ver com o trabalho do escritor. Agora, sim, quando o livro sai, o mercado literário foi um mercado que eu passei a entender mais, porque eu sou um curioso de como as coisas funcionam. Para mim, agora, o novo mercado que eu não entendo como funciona e como é que se distribui, como é que se define, é o do cinema, por exemplo. É o que eu estou começando a entender agora, conversando muito com a distribuidora do filme. Mas eu gosto de entender como as coisas funcionam, assim, como é que chega no Nordeste, qual é a dificuldade de fazer evento. Enfim, eu tento entender essas coisas, mas para mim isso não é o trabalho do escritor, né? É o Rafael Montes que gosta de ser muito lido, e para mim a maneira de ser muito lido é você ser publicado por uma boa editora, e nesse sentido a Companhia das Letras é maravilhosa, eles são super meu parceiros desde o início. É, e entender também, eu acho, os desafios de cada um. Então, por isso que você tem razão, eu, na Companhia das Letras, converso muito com todas as áreas. Eu, assim, eu sento com a Lília do marketing para a gente entender o que a gente acha que tem que ser o marketing desse livro.
É claro que ela traz propostas e ela tem ideias muito melhores do que eu, porque ela que é a pessoa do marketing, não sou eu, mas, mas eu acho que esse diálogo é muito importante. Com a Lu, por exemplo, a Luciana, que cuida do comercial da companhia, então a gente conversa, ela fala, Rafa, ó, eu acho que dá para fazer assim, aí eu falo, isso aqui eu acho ruim, vamos tentar, não sei o quê, e a gente dialoga. E isso eu acho que é uma coisa que eu aprendi, é curioso, eu acho que é uma coisa que eu aprendi do audiovisual. No audiovisual, se as áreas todas não dialogam, a coisa não funciona, entende? É, Então eu sei que é um certo luxo, talvez, como autor, poder ter esse diálogo, mas é um luxo que eu acho que é luxuoso para mim, mas também para o outro lado, porque às vezes o autor tem ideias também que podem ser boas e tal. Então, enfim. Então, eu acho que sim, eu sou um autor que penso em como meu livro chega nas livrarias, em como a gente pode fazer uma pré-venda legal, se tem brinde, se não tem, enfim, todas essas coisas. Rafa, antes da gente iniciar aqui o podcast, eu estava olhando internamente aqui no Publish News para saber quantos dos seus livros já tinham entrado na lista dos mais vendidos. Aí você comentou que você não escreve ele pensando em modinha, nem nada disso. Mas é legal acompanhar que os seus livros, eles entram realmente na lista dos mais vendidos e principalmente na lista Nielsen, né, que vê os autores brasileiros mais vendidos em supermercados, lojas de autoatendimento e tal. O Jantar Secreto e Os Suicidas são dois exemplos disso. Eu queria que você me contasse, né, mesmo não pensando nessa modinha assim, como você vê esse negócio dos seus livros sempre continuarem participando do dia a dia do público, se continuarem sendo comprados, não cair no esquecimento? Eu acho maravilhoso, é uma alegria, é o sonho de todo escritor e é o meu e fico feliz que aconteça. Imagina, eu adoro vender, acho maravilhoso que chegue dos leitores. O que eu quero dizer é que, e vou te contar, por exemplo, e é engraçado você falar de Suicidas e Jantar Secreto, que são dois livros que de início não estouraram. O Suicidas é um livro que eu lembro, eu tive na época, isso na edição da Bem Virar. Tem uma cena muito forte no Suicidas que eu lembro que o editor falou assim: Rafa, vamos cortar essa cena, porque sem essa cena você vai vender muito mais do que com essa cena. Aí eu falei: pois bem, então eu vou vender menos, porque o livro tem essa cena. Assim, ou seja, eu não tiro porque vai vender menos. Entende? Eu faço o que eu acho que é o bom, é o que eu falo, é o que eu gostaria. Eu juro, quando eu escrevo o leitor que eu penso sou eu. Eu faço o que eu gostaria de ler, sabe? Assim, então, e aí o Suicida saiu e ele é um livro que cresceu muito, mas muito, mas muito graças ao boca a boca dos leitores, porque ele tem um final surpreendente, a história tem cenas muito. E curiosamente, essa cena que o editor na época queria tirar é uma cena muito forte que hoje em dia as pessoas indicam e comentam muito, e por isso as pessoas ficam curiosas para ler por causa dessa cena e de outras também. E O Jantar Secreto também é um livro que de início eu vinha do Dias Perfeitos, que foi um livro que de início vendeu muito, entrou na lista dos mais vendidos, foi vendido para vários países, ele está publicado hoje em dia em mais de 25 países, o Dias Perfeitos. Então eu vinha desse livro muito forte, foi o livro sem dúvida o primeiro grande sucesso foi o Dias Perfeitos. Mas o Jantar Secreto que veio depois não repetiu a força do Dias Perfeitos de início. E era engraçado porque era um livro que eu gostava muito, assim, gostava e gosto mais até do que Dias Perfeitos. E ele foi também numa espécie de slow burn, assim, ele foi crescendo aos poucos, também no boca a boca, e hoje em dia é o livro mais popular, muito também por causa, aí estava falando, né, boca a boca dos leitores, TikTok, redes sociais, o Jantar Secreto acabou crescendo muito por causa disso, e livreiros também, que acho que é um livro muito querido pelos livreiros que indicam muito e tudo mais. Então então é um processo meio natural, ou seja, eu confesso que o sucesso específico do Jantar Secreto e do Suicidas não são exatamente um trabalho meu, são a força do próprio livro, né? Mas eu fico muito feliz, eu sou um autor que eu gosto de ser lido, assim. Eu nunca, é engraçado, eu dou alguns cursos de escrita e tudo mais, eu tenho até um curso online chamado Escreva o Seu Romance, e a única pergunta que eu tenho muita dificuldade de responder é quando a pessoa fala assim: Rafa, eu adoro escrever, mas eu tenho muita vergonha de mostrar meus textos. E aí, como é que faz para não ter vergonha? Eu falo: olha, isso eu não sei responder, porque eu sempre fui um sem vergonha nesse lugar. Assim, para mim, eu escrevo para ser lido. Eu gosto de ter leitores, eu gosto
eu escrevo para refletir sobre um assunto que me interessa e fazer uma história policial com viradas, trazendo algumas reflexões ou cutucadas ou coisas para instigar o leitor ou incomodar o leitor, mas para eu cutucar, instigar e provocar o leitor, eu preciso ter o leitor. Sem isso, não tem diálogo. Então, para mim, é muito importante esse outro lado, sabe? Eu queria fazer uma pergunta. Você falou disso da importância que o boca a boca tem nos seus livros, aí você também falou sobre essas sessões de autógrafo que são super cheias, você está compartilhando no seu Instagram as filas, né? Então tem um vídeo que dá para ver a fila e tempo na livraria. Como que você lida com os seus fãs, assim? Não só nesse tempo de lançamento e tal, como que você dialoga com eles? Qual é a faixa etária que você vê, assim, maior de seus fãs, assim? Porque eu, por exemplo, entrei em contato com essas obras quando estava na época do mundinho do YouTube, dos livros. Então, eu imagino que você ainda tem muita leitura jovem. Como que você vê essa geração que consome seus livros? Mais uma vez, quando eu vou fazer, eu não penso em quem é que vai ler, mas é claro que eu fazendo eventos, eu observo quem é o público, né? Quem é a maioria do público. É, Bem, como é que eu mantenho contato com meus leitores? Via redes sociais, eu, de algum modo profissionalizei as redes sociais, então eu faço stories e posto conteúdos. E uma coisa que foi interessante, cada vez mais eu percebi que, além de ser um escritor de livros, é, algumas pessoas, alguns leitores e fãs e tal, passaram a me ver como criador de conteúdo, ou seja, não só querem consumir os meus livros os meus filmes e séries, mas também querem saber que livro eu estou lendo e o que eu recomendo, o que eu não recomendo, que filmes eu recomendo, que filmes eu não recomendo. E vai além, que camisa eu uso, que óculos eu uso e tal. E é óbvio que isso é ótimo porque, sendo bem honesto, complementa a renda, né? Assim, de uma vida de escritor que, por mais que você venda muitos livros e esteja na lista dos mais vendidos, às vezes você não paga a conta no final do mês. Então, é, é, essa transição, Beatriz, de Rafael nas redes sociais, autor de livros e filmes e séries, para Rafael nas redes sociais, criador de conteúdo, influencer, né, que eles chamam, influencer, ou seja, que eu posso. É uma transição que eu tenho feito, ainda estou fazendo, acho que não está completa, mas eu tenho feito nos últimos anos. É, então, isso eu acho que é um ponto. Mas agora falando do público, o público que lê literatura de crime e mistério, ele é majoritariamente feminino, em geral. Quando eu falo majoritariamente, é realmente majoritariamente, é tipo 85, 89% feminino. Eu acho que isso tem um certo reflexo no público leitor, que eu imagino que também seja a maioria feminino, mas no caso do crime, das histórias policiais, é ainda mais. É, Isso eu consigo ver, por exemplo, pelo Scooby, que você consegue ver a cada livro lá a porcentagem de homens e mulheres. E também nas filas de autógrafo, então a maioria é de mulheres. E em termos de faixa etária, começa ali pelos 16 e vai até os 30, dos 16 aos 30. Aí eu tenho lá minhas teorias, aí é só teoria. Mas, por exemplo, eu acho que isso tem diminuído. Cada vez mais tem pessoas dos 40, 50, 60 nas minhas filas de autógrafo e me seguindo nas redes e etc. Mas eu acho que no início, quando a grande maioria era muito jovem, era porque, primeiro, o jovem hoje em dia, felizmente, está lendo bastante, está lendo mais ainda, está lendo mais literatura brasileira. Antigamente, quem lotava as bienais e as feiras de livro eram os autores estrangeiros, né? Os grandes atrações estrangeiras. Hoje em dia, não só eu, como alguns colegas escritores, somos escritores que as pessoas vão para a Bienal, para as feiras do livro, para ver. Então, assim, acho que o leitor brasileiro tem gostado cada vez mais de ler literatura brasileira contemporânea, então isso é uma coisa. Mas o que eu sinto é que um público eventualmente mais velho, de início, tinha certo preconceito, né? Quem é esse garoto de 25 anos sendo publicado e se fazendo com essa força toda e tal. Então, isso eu posso dizer porque é uma coisa que eu já ouvi de leitores mais velhos que
tinha um certo pé atrás de começar a ler, tipo, não li, não gostei, o clássico não li, não gostei, e mais que com o tempo falaram, pois bem, ele agora está no 8º livro, é, saem resenhas positivas, eu vou ver que negócio é esse. E aí, então, sinto cada vez mais que esse público vai ficando um pouquinho mais velho, na medida em que eu também estou ficando mais velho, claro. Mas sem dúvida, ainda também tem um público muito jovem que é forte. Assim. E Rafa, como é que você entende, como que você explicaria, sei lá, o nosso fascínio com esses temas, por exemplo, de violência, crime, essas coisas mais pesadas? Porque desperta realmente um fascínio no leitor, né? Emendando nessa minha pergunta, eu queria saber se você acha que, tipo, esses temas de violência, crime é também uma forma de crítica social misturada, sei lá, com o entretenimento, que é o que você transforma ali nos seus livros. Sim, total, assim, para mim os livros de que eu gosto, e digo quando eu falo dos que eu gosto, são todos os contemporâneos, mas também os clássicos da literatura. Para mim, eles, antes de tudo, eles são entretenimento, ou seja, eu me divirto lendo Machado de Assis. Eu me divirto lendo Ian McEwan, eu me divirto lendo Dona Tartt, eu me divirto lendo Patrícia Mello, eu me divirto. Eu acho boas histórias com personagens interessantes, com dramas que me interessam, com uma escrita que às vezes você fala, nossa, como isso aqui está bem descrito, eu nunca tinha pensado, né, em descrever esse aspecto, esse sentimento dessa maneira. Então, também a maneira que se escreve é muito importante na literatura. Então, para mim, antes de tudo, os bons livros entretêm. Essa ideia de que livros não tem que contar uma boa história, não tem que ter bons personagens, tem que ter jogos de língua. Isso para mim, mas estou falando para mim como leitor também. Assim, não gosto. Livros herméticos não me interessam. Ao mesmo tempo, também livros, vale dizer, livros que são só entretenimento, livros que você lê e logo depois você esquece a história, porque na verdade é como jogar videogame, ou é como jogar bola, ou são sabe assim, são livros descartáveis, são só uma historinha boa. Eu também acho ruim. Então, eu não gosto nem dos herméticos e nem dos descartáveis. Então, por exemplo, um autor que eu sei que é muito popular, mas eu não gosto é o James Patterson, por exemplo. Não me interessa. São 300 aventuras, todas meio parecidas, e para mim não é o que me. Então, os autores de que eu gosto, para mim, ficam nesse meio do caminho, são alguns deles eu citei agora, que, além de contar uma boa história, que isso é a premissa básica, eles aproveitam o gênero, ou a narrativa, ou a história que eles estão contando para discutir alguma coisa, para instigar alguma coisa. Perceba, para mim não é lição de moral, não é mensagem, porque a literatura não tem que dar mensagem, não tem que fazer lição de moral, não tem que dar resposta nenhuma, tem que, na verdade, fazer pergunta, tem que cutucar, tem que provocar, tem que te deixar pensando, para mim, né, o que eu acho interessante, enfim. E então é isso. Então ah, eu sempre busco contar histórias que para mim ficam nesse meio do caminho, que eu conto uma boa história, mas além de contar uma boa história, na medida em que eu estou no gênero e no gênero policial que trata de violência, ao tratar de violência, eu estou tratando do ser humano, eu estou tratando das relações humanas, eu estou tratando da sociedade, estou tratando do que é crime numa sociedade, de quem é punido numa sociedade como a nossa. Então você consegue falar muito sobre o Brasil, por exemplo. Jantar Secreto é um livro que, por mais divertido, funny e louco que seja, ele trata de uma sociedade brasileira que devora o pobre e foi muito louco, porque é um livro que eu escrevi pré-governo Bolsonaro, em que pessoas ricas se julgavam de outra estirpe que pessoas pobres. Ou seja, são quase. Tem essa fala no livro, um dos personagens fala: nós somos de espécies diferentes. Não é tudo ser humano, é uma burrice dizer que somos todos ser humano. Não somos. Eu sou uma coisa, aquele que é pobre é outra. E, a meu ver, quando você entra em discussões políticas e sociais, tem gente que meio que pensa assim mesmo. Né? Assim, então sim, me parece que na medida em que a literatura policial trata de violência, de sociedade, de crime, ela tem esse potencial, que é um pouco que o cinema também faz com o terror. O terror também é um lugar muito de explorar os medos da sociedade, os medos humanos, né? Enfim,
Ah, então, sem dúvida é uma coisa que eu busco. E eu acho que o nosso interesse o interesse do público vem justamente desse aspecto. Você, ao ler histórias de crime, de mistério, você é desafiado nesses lugares do medo, de reflexões sociais, sem ter que experienciar isso, ou seja, sem ter que ter um assassino atrás de você, de verdade. Mas você tem a sensação, você tem a adrenalina disso. E eu acho que isso explica um pouco a curiosidade, do público e o interesse do público. Você acompanha, Rafa, tipo, o noticiário do dia a dia, essas coisas aí, sei lá, um Cidade Alerta, isso alguma vez já foi uma inspiração para você? É curioso porque, apesar de escrever histórias muito chocantes e às vezes com violência, eu sou uma pessoa que eu detesto violência. Aliás, eu acho que eu escrevo tão bem sobre violência porque eu sou muito medroso, muito mesmo. E muito cauteloso e tal. Então, é, eu detesto violência na vida real. Então, na verdade, eu não consumo nem Cidade Alerta e, por exemplo, uma coisa que também hoje em dia é muito popular, eu não consumo true crime. Eu não gosto, não vejo documentário, não me interessa, não gosto. É, eu até fiz, por exemplo, os filmes do caso Richthofen, os 3 filmes que tem na Amazon são escritos por mim, com a Ilana Casoy, mas muito numa provocação da Ilana que me convidou para fazer. E aí eu até passei a gostar de fazer dramaturgia em cima de um caso real. Eu gosto, isso eu passei a gostar. Achava que não gostava e gostei de fazer. Mas documentário, crimes reais não, porque justamente o crime real ele é banal, ele é aleatório, ele não tem lógica. E a literatura policial, se você pensar até a literatura policial clássica da Agatha Christie e do Conan Doyle e do Georges Simenon, ele é justamente você tem o método dedutivo, né? O detetive é aquele personagem que recolhe as pistas e somando as pistas de interrogatórios e de pistas concretas, físicas, né? Enfim, ele, através de um método lógico, chega a uma conclusão e deduz quem é o assassino. Enquanto o nosso crime do dia a dia, ele é aleatório, ele é banal, as pessoas matam porque foram tomados por um momento impensado de raiva e matam. Entende? E aí isso não me interessa. Aí eu acho que é a violência pela violência, não me interessa muito, não. Você passou falando aqui sobre os roteiros também. Você tem agora essas outras vidas, né? Do tipo que é roteirista, tanto de seriado quanto de filme, e também de diretor assistente, né? Que foi também dentro do set. Como que é essa experiência? Porque assim, outra coisa que você passou também comentou é que são trabalhos. O audiovisual parece mais conjunto, você trabalha numa equipe. Mas o livro também também é, né? Depois de você entregar o original, ele se torna um trabalho em conjunto. Mas conta um pouco essas diferentes experiências. E como que você tem. Você tem 24 horas igual a gente também? Só para saber, né? Tenho 4 horas. Não, o que está acontecendo especificamente esse ano é que os projetos estão saindo juntos, mas coisas que eu fiz em momentos diferentes da vida. Isso que é interessante. Então eu escrevi em 22, ao longo do ano de 22, eu escrevi uma novela de 40 episódios. E aí, em novembro de 22, eu filmei o longa-metragem Uma Família Feliz, que está nos cinemas, novembro de 22. E aí, dezembro de 22, quando eu acabei de filmar o longa, eu comecei a escrever a série Bom Dia Verônica. E aí escrevi em dezembro de 22, janeiro e fevereiro de 23, o Bom Dia Verônica. E em março de 23 eu comecei a escrever o livro Uma Família Feliz. Comecei não, mas realmente dei o gás. Eu já tinha começado durante o set de filmagem a escrever o livro, mas um pouco aí depois parei um pouco por causa do Bom Dia Verônica e aí retomei. Então, e aí agora esse ano no início do ano saiu a terceira temporada do Bom Dia Verônica, agora está saindo o filme, o livro, aí parece que eu fiz tudo junto, mas não, são coisas separadas. Eu acho que e posso te dizer que é uma coisa que a minha editora, a Stephanie, e meus editores, o próprio Luiz, o Otávio, falam muito isso, o Ferrone também, falam que é uma característica que eu tenho como escritor que nem todos os escritores têm. Eu sou uma pessoa e talvez eu tenha, e por isso funcionou também no audiovisual também. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de escutar as opiniões das pessoas. Assim, eu sempre acho importante saber quem decide no final.
Isso eu também acho que é muito importante ter claro nos processos de trabalho. Mas apesar de, às vezes, sou eu que decido, ou às vezes não sou eu que decido, aliás, no audiovisual, com frequência, não sou eu que decido, em geral é o canal, quem está pagando e tal. Eu acho a arena de discussão e de todo mundo dar opinião e falar o que está pensando de verdade, sem medo, sem brios, sem hierarquias, eu acho muito importante. Então, para mim, funcionou bem no audiovisual. Eu, no Bom Dia Verônica, além de criar a série, né? A primeira temporada é baseada num livro que eu escrevi com a Ilana Casoy, a segunda e terceira são originais, né? Enfim. E além de ter feito a série, eu era produtor executivo, então eu acompanhava os cortes, dava notas, via as filmagens todo dia e etc. E quando a gente foi fazer Uma Família Feliz, eu pedi para o Zé Eduardo Belmonte, que é o diretor do filme, para estar no set de filmagem com ele, para aprender com ele, porque eu quero cada vez mais aprender a dirigir também. Quero daqui a algum tempo, dirigir meus próprios filmes. É, E foi muito legal o processo, porque justamente isso, criamos a clareza de quem definia o quê. Então, havia um espaço em que eu propunha coisas no set de filmagem para o Belmonte, seja de vamos tentar um outro take, vamos pedir para o ator fazer uma entonação um pouco mais dramática ou menos dramática, mais contido, vamos mudar essa fala, vamos experimentar tal coisa. Enfim, eu chegava com propostas e o Belmonte aceitava ou não, porque quem mandava no set era ele, que ele é o diretor do filme. É, Mas para mim foi um processo de muito aprendizado, foi muito legal, na verdade. E, e eu na literatura tenho isso. Assim, ah, com a minha editora, é claro que eu tenho, né? Enfim, eu adoro ser editado, acho muito importante ser editado. Mas eu, antes mesmo de enviar para a editora, eu envio para cerca de 8 pessoas da minha convivência íntima. E, em geral, são amigos que não são escritores. Eu não envio para nenhum amigo escritor, eu envio só para pessoas que não são escritores. Eu envio para uma amiga que é advogada, outra que é professora, outra que é engenheira, um amigo meu que é médico, outra é psiquiatra. Eu envio para pessoas que são leitores e não escritores. E recebo a opinião deles, escuto a opinião deles, escuto, claro, da minha editora. Tenho também, desde que entrei na companhia, a mesma preparadora, que é a Lígia, que é maravilhosa. Ela, salvo engano, nem faz mais preparação, mas nos meus livros eu peço para ela fazer, porque eu adoro o trabalho dela. É, e até quando a gente vai para as duas fases, para as duas revisões, eu peço que as revisoras tenham liberdade para eventualmente falar: esse trecho aqui está confuso, não dá, porque não é já um trabalho de revisão, mas se alguém achar, pode dizer e tem que dizer. Eu acho que é bom que diga, porque para mim o trabalho é coletivo necessariamente. Só deixa de ser coletivo quando sai o livro. Aí quando sai o livro, eu não quero mais ouvir crítica nenhuma, é melhor não me falar. Se encontrar um erro, não me diga. Só deixa uma curiosidade minha também como leitor. Como que é a sua rotina de escrita? Você tem uma rotina assim, vou escrever tantas horas por dia? É regrado isso? Não, não, não tenho. Eu tenho tentado, Fábio, encontrar uma rotina, mas não tenho. Os inícios dos livros são sempre mais difíceis e mais lentos. Em determinado momento, ali pela página 100, o livro engrena, os personagens engrenam, e aí é o período que todo mundo ao meu redor aqui, da minha convivência, meu marido, meus pais, falam que eu desapareço do mundo, que é uma hora que eu fico 12 horas e eu não respondo mensagens, e pode estar desabando, posso estar devendo, pode ser aniversário do Papa e eu não saio de casa, eu fico só escrevendo. E então tem um momento que eu realmente mergulho, e aí eu passo muitas horas escrevendo, mas o início é muito variável. Eu tenho tentado, quando estou escrevendo, atualmente não estou escrevendo nenhum livro, mas quando eu estou sentado escrevendo um livro, eu tenho tentado escrever cerca de 500 a 1.000 palavras por dia, como meta. Mas meta, é muito, muito variável. Tá longe de ser algo cartesiano e obrigatório, assim. Tem uma coisa, isso que você falou do processo de escrita, você achou que foi diferente ter escrito primeiro o filme e depois ter começado a escrita do livro? Porque, assim, nessa questão do audiovisual, de pensar a imagem, uma coisa acabou
pensando diretamente na outra, eu presumo. Então, eu vou te contar, Beatriz, que quando de início não era tão claro que eu deveria escrever um livro. Eu tenho uma lista de ideias, e aí as ideias hoje em dia, como eu trabalho ali fazendo livros, mas também, e tem que dizer, uma coisa que eu mais gosto de fazer, sem dúvida, é escrever livros. Assim, eu gosto muito do audiovisual, acho super bonito o processo coletivo e tal, mas no fim das contas, o que eu gosto mesmo de fazer é livro. Assim, isso é uma coisa que, para mim, ficou clara. Então, acho que a tendência cada vez mais é que eu escreva meus livros e faça projetos audiovisuais específicos que eu vou escolher, muito bem escolhidos e que tenham a ver comigo, que eu gosto. Mas, assim, é um medo que eu vejo que às vezes as pessoas têm, perguntam: você vai parar de escrever livros? É uma coisa que não existe a menor chance de acontecer de eu parar de escrever livros. Mas, enfim, e aí o que eu estava falando é que. Então, eu não tinha. Uma Família Feliz era uma ideia, e aí a gente decidiu fazer um filme. Quando eu estava no set de filmagem, eu não ia escrever o livro. Assim, não era tão claro que eu queria fazer um livro. Até porque eu só escrevo o livro quando eu vejo que a história tem algo, que a história do livro tem algo de literário. Ou seja, tem até uma espécie de elogio que eu recebo com alguma frequência, que eu sei que é um elogio das pessoas, mas não vou dizer que eu tomo como ofensa, mas que para mim não é elogio exatamente. Que as pessoas leem e falam assim: nossa, mas eu tá pronto para fazer o filme. Aí eu falo: que bom que tá pronto para fazer o filme, mas não tá, porque tem algo de literário, porque senão deveria ser filme, não livro. Né? Ou seja, um filme que está pronto, um livro que está pronto para ser filme, deveria ser filme, não livro, entende? Então eu sempre tento encontrar nos meus livros o que ele tem de literário. Por que que ele é um livro e não um filme ou uma série? E no Família Feliz eu não tinha isso tão claro, até que no set de filmagem, vendo os atores ali fazendo, o Reinaldo Gianecchini, a Grazi Massafera, as duas meninas que são Juliana Bin e Luiz Antunes, e vendo as nuances que os atores trazem, não só eles, a fotografia, a fotógrafa, a diretora de arte, o diretor e tal, o figurino, eu, eu, eu falei: caramba, essa é uma história, né? A história de uma família feliz é de uma mulher que vive as pressões da maternidade e tem uma vida aparentemente perfeita, mas você entende que ela guarda muita coisa para viver essa vida aparentemente perfeita. E quando ela tem um filho, ela passa a ter alguns episódios estranhos, as crianças aparecem machucadas e vai virando um suspense psicológico familiar. E ela começa a questionar a própria sanidade. Me pareceu muito interessante contar essa história da cabeça dela. E isso é algo que só a literatura tem. A literatura tem a figura do narrador em primeira pessoa, que você pode entrar na cabeça do personagem. O personagem não faz nada, em termos de ação é nada, mas em termos de fluxo de pensamento, de conflito interno, é muita coisa, e muitas páginas, e muitas nuances interessantes, e muitas reflexões interessantes. Então, para discutir essa mulher e essa sociedade que ela tem que fingir uma coisa e ela no dentro está sentindo outra, me pareceu que a literatura era um lugar bom de fazer isso. E aí eu decidi escrever o livro em primeira pessoa, como é o livro Uma Família Feliz, e foi muito bom. E tenho que te dizer que para mim fez muito. Para mim, agora, né, que eu tive essa experiência inusitada, é quase louco que as pessoas queiram adaptar livros para o cinema. Para mim é muito mais natural o caminho oposto, no sentido de faz mais sentido, porque a literatura é o lugar da liberdade, a literatura é o lugar em que você consegue expandir o universo. Então eu tinha lá uma história em 90 páginas de roteiro, com cenas específicas, sem a figura do narrador. E aí eu pude pegar isso e expandir e aprofundar os personagens e entender muito mais as nuances e trazer novos personagens e novos acontecimentos, como é no livro. Uma curiosidade é que eu escrevi o livro sem olhar o roteiro. Eu escrevi o livro, eu, claro, sabia a história, eu escrevi as 300 mil versões de roteiro que teve esse filme, então eu sabia bastante coisa. Tem diálogos que são idênticos até. Alguns poucos diálogos são idênticos. E são idênticos não porque eu fui lá olhar, mas porque eu lembrava de cabeça. Mas algumas coisas são absolutamente diferentes, porque eu decidi contar. Eu falei: bem, eu conheço essa história, eu vou escrever um livro dessa história. E então tem muitos acontecimentos e personagens e viradas da história que são novos no livro, mas são novos no livro porque eu estou expandindo o universo do filme. Eu tenho uma outra pergunta. Agora, conforme você vai publicando mais livros, é, a ideia de você ter um estilo
próprio, é uma coisa que você te agrada ou te desagrada mais? No sentido de você pensar de talvez estar começando a ficar preso numa fórmula, ou é uma coisa que você vê com bons olhos, de você ter uma identidade já bem definida? Mas é engraçado, porque, na verdade, a sua pergunta vai no sentido contrário do que dizem dos meus livros. Justamente os meus livros, eles são muito diferentes entre si. Eles são todos de suspense, de crime, mas com frequência acontece de alguém ler um e falar assim, nossa, mas esse é muito mais violento que o outro, ou, nossa, mas esse aqui é muito mais psicológico, e o outro é mais gráfico. E os livros, eles, na verdade, eles não têm uma fórmula, eles são muito diferentes e de propósito. Então, posso te dizer, o livro Suicidas é um livro com 3 tempos narrativos. Então, ele tem um capítulo ele tem uma parte em primeira pessoa, que é um diário. Ele tem uma outra parte que também é um personagem escrevendo em tempo real, em primeira pessoa. E ele tem uma coisa meio transcrição de um áudio. Então, meio capítulos que são quase nome e fala, nome e fala, nome e fala. Então, e ele vai e volta no tempo. Então ele brinca com essas 3 narrativas paralelas. Aí o e tem 20 personagens, é um livro muito visceral e gráfico, de violência gráfica. O Dias Perfeitos é um livro que tem 2 personagens, basicamente, ele é puramente psicológico, e o narrador é em terceira pessoa, bem machadiano, assim, e tal. Aí o Jantar Secreto é um livro em primeira pessoa, mas que tem receita, capítulo de WhatsApp, desenho. Então ele brinca com vários elementos, ele é mais um thriller de humor ácido, com muito humor, com um certo exagero proposital. Aí o Vilarejo são 7 histórias que parecem 7 contos e se conectam. Aí uma Mulher do Escuro é em terceira pessoa, um narrador clássico, onisciente. Aí uma Família Feliz é em primeira, bem mais psicológico. Então, enfim, na verdade, os livros não têm uma coisa do tipo, sempre tem um protagonista herói em terceira pessoa e com virada e a ordem cronológica. Não é assim. Cada livro eu faço de um jeito. Tanto que eu costumo brincar que se você gostou de um livro meu, nada garante que você vai gostar de outro. E se você não gostou, também nada garante que você não vai gostar de outro, porque eles são diferentes entre si, ainda que sejam todos suspenses, com viradas e finais surpreendentes. E aí sim, talvez a sua pergunta tenha lugar, né? Assim, eu hoje sou conhecido por alguém que faz suspense com finais surpreendentes. É, mas mesmo essa obrigação é uma obrigação que eu confesso que não aceito para mim. Então, qualquer dia, talvez eu faça um livro sem um final surpreendente, a surpresa é que não tem surpresa, sabe assim, porque tem que ter sempre uma surpresa, sabe? Então, não aceito as caixinhas que querem me colocar. Então, na verdade, é sempre uma busca de você não é se reinventar, mas é essa se tornar fresco para você mesmo. Dá a impressão que você falou. Você não cria para os outros, mas você é o seu maior crítico, então. Não sei o maior, porque eu também tenho uns críticos péssimos aí fora. Mas. 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 Assim, sem dúvida, não é tanto para me desafiar, para me reinventar, mas é talvez para me desafiar, porque é verdade. Uma coisa que acontece muito, meus leitores pedem com frequência continuações. Então, tem muitos pedidos de Dias Perfeitos a continuação, Jantar Secreto a continuação e agora Uma Família Feliz. São os 3 que têm finais mais abertos, com possibilidade de continuar num segundo livro. E eu falo, no dia que eu estiver precisando de pagar as contas aqui, eu faço a continuação, porque aí, pô, tá garantido, já tem lá a marca. Mas agora falando sério, a minha relação com essas histórias é muito intensa e profunda e cansativa. Então, quando eu termino, assim, eu te garanto, meu próximo livro não é em primeira pessoa da cabeça de uma mulher, porque assim foi muita pesquisa, foi muito desafio, foi escalar uma montanha, escrever um livro em primeira pessoa da perspectiva de uma mulher grávida, sabe? Então, assim, não quero fazer de novo tão cedo, entende? E a mesma coisa no Dias Perfeitos, que foi da perspectiva de um psicopata, que eu também tive que pesquisar muito, ler muito, investigar muito e ter uma frieza para vestir a pele do personagem e que quando acabou eu não quero voltar. Não em seguida. Pode ser que depois de alguns livros eu faça mais livros em primeira pessoa, de psicopata ou da perspectiva de uma mulher ou de um, sei lá, de um duende também que eu também não sou ou de coisas de pessoas que eu não sou. Porque eu acho que esse é o exercício da ficção, né? Você vestir personagens que não são você, né? E mas sim, é mais porque realmente quando eu termino uma história,
a minha sensação é que eu dei toda a energia para aquilo ali. Então eu preciso colocar agora a energia em outro lugar, sabe? Então é mais nesse sentido mesmo, de buscar uma nova. Então, provavelmente, não sei, mas se esse livro é em primeiro, o próximo não vai ser em primeira, porque eu não quero continuar sempre com o narrador em primeira pessoa. Então, eu sempre tento mudar o narrador, mudar a maneira de contar a história, é uma coisa que para mim é importante mesmo. Não, isso é uma ótima coisa sobre isso. E também imagino que seu trabalho é muito de reescrita, né? Então também tem, acho que, não é tipo, nossa, terminei na primeira e já foi, né? Na verdade, o meu processo de escrita é engraçado, que não é, tá longe de ser o perfeito. Eu preferiria muito escrever tudo e depois ficar revisando, mas eu não consigo. Então, o que que eu faço? Eu escrevo o capítulo um, aí eu reviso o capítulo um até eu achar que ele está prontinho. Aí eu escrevo o 2. Aí eu reviso o 2 até achar que ele está prontinho. Aí eu escrevo 3. Aí, no que eu escrevo 3 eu releio o 1 e o 2. É claro que eu mexo de novo. Então, eu brinco que eu vou penteando o livro conforme eu vou escrevendo. Então, o capítulo um eu reviso, se o livro tem 40 capítulos, eu reviso umas 50 vezes. Então, porque o livro, para mim, o livro vai ganhando corpo, sabe? Então, eu não consigo essa coisa de escrever. Tem gente que faz assim, né? Escreve sem olhar para trás e depois é que edita tudo, revisa tudo. Eu não consigo. Eu preciso ir sentindo que a história está ganhando corpo e aí vou fazendo, sabe? Ah, eu queria falar um pouco. Eu gostei bastante do filme. E você, Rafa, você comentou que você não costuma consumir muito essa coisa de true crime e tal, mas eu queria perguntar se isso também acontece no cinema. Se você gosta de filmes de terror, quais são seus gostos? Eu gosto muito de filme de policial e de suspense. Quando vai para o terror sobrenatural, de jump scare, assim, de susto, eu não gosto tanto, não. Não vejo. Ou de monstros que decepam pessoas, essas coisas eu não me interessa porque também é ilógico, entende? Engraçado, eu gosto muito da ordem, assim, em algum lugar, sabe? Da lógica das coisas. Então, filmes que eu gosto, que eu acho que são referências para o que a gente fez, é O Bebê de Rosemary, O Sexto Sentido, tem um livro da Agatha Christie que é uma referência também, A Mão que Balança o Berço. Então, são filmes de suspense dos anos 90 ali, que são coisas que eu gosto muito. Amo thrillers em geral, thrillers eróticos, thrillers de espionagem, essas coisas eu gosto bastante, assim. São as minhas maiores Uhum. referências para as coisas de cinema que eu gosto, assim. Sim, e também uma coisa do que você falou na coletiva, você e o Belmonte, né, e a Grada também, enfim, o Giannichini, falaram sobre essa coisa do que está escondido, que é um filme que fala muito sobre essa questão das aparências, da família margarina deles e tudo mais. É, como que você vê, qual que é a dificuldade e a diferença de falar sobre isso que está escondido num filme e do que está escondido dentro de um livro, né? E ainda mais que você falou que, como é uma personagem, é uma narradora em primeira pessoa, né? Como que trabalha esse tipo de coisa nas duas obras, assim? Grandes temas da história desde o início é a vida de aparências, daí o título, que é um título que me diziam quando eu tive a ideia que era um título muito ruim. Aliás, como Dias Perfeitos também, quando eu quis publicar Dias Perfeitos, falaram, não, mas é um título meio ruim, né? Eu falei, mas eu acho ótimo, porque tem essa ironia do parece, mas não é, né? Assim, é um tema que me interessa muito, quem as pessoas mostram que são e quem elas realmente são. E isso num tempo de redes sociais e tal ainda ganhou mais força, né? Então a pessoa às vezes está deprimida em casa, acabou de brigar com o marido ou com a esposa, ela pega, posta um selfie no Instagram, no Story, passa um filtro sorrindo e parece que está tudo bem, né? Assim, então esse é um tema que sempre me interessou muito. Daí, por exemplo, a ideia do trabalho da Eva, né? A Eva ela trabalha fazendo bonecos reborn, que são aqueles bebês idênticos à realidade, mas eles não são reais. Então me pareceu uma imagem muito forte e boa a ideia de alguém que faz bebês que parecem de verdade, mas não são. Mas quando na verdade toda aquela vizinhança parece de verdade, mas não é, né? Então isso me pareceu legal. E e a diferença maior de mostrar essa distância entre o que eles são e o que eles mostram que são, no cinema é muito pelo externo, você vê do lado de fora, né? Você vê as pressões do lado de fora e você vê as reações da Grazi e do Gianni, as sutilezas de pressão e tal, e você deduz a vida interior desses personagens a partir do acting ali do que você está vendo. Então essa distância é visual, né? Essa diferença é visual.
enquanto da literatura a perspectiva é outra, é de dentro da personagem. Então, na verdade, você tem ela dizendo, vou dar um exemplo, ela está muito preocupada com o parto. E ela está tão preocupada, que ela faz questão de, para as amigas, numa cena, no momento que elas estão conversando, falar: eu estou super tranquila, tá tudo bem, eu estou super apaixonada por esse bebê e não posso ver a hora disso chegar. Só que você vê isso de dentro, da gente vendo que ela claramente não está tão segura assim, mas ela não pode mostrar para o exterior que ela não está segura, né? Então, porque ela não se sente confortável e vai se sentir julgada e condenada pelas outras mulheres, assim, do próprio grupo. Então, enfim, eu acho que tem uma diferença de que perspectiva mesmo você vê esse mundo de aparências, né? Eu acho que uma das coisas que eu achei. Chega a ser até meio cômico no filme, né? A dinâmica do condomínio deles, assim. É desesperador, que é uma coisa sufocante, assim, né? Eles ficam cercados daquele condomínio, aquelas mães, toda essa comissão julgadora que ela tem, né? Enfim, eu acho que é uma das coisas mais interessantes. E é que curioso, porque é uma coisa que no roteiro, por questões de produção, né? Porque quando você fala de audiovisual, tem coisas que não vão além do roteiro e dos atores e da direção, assim, por questões de produção, de orçamento e tal, a gente diminuiu muito a parte dos vizinhos e do universo da vizinhança e das cenas desses vizinhos, tudo isso diminuiu muito. E aí e aí por isso no livro, o livro é muito mais forte esse aspecto que você está falando. Esse aspecto da pressão da vizinhança, da vigilância, que parece amizade, mas é vigilância, e pressão, é muito mais forte no livro, muito mais forte. E no momento, MPB Brasil com o Ricardo Costa. E aí, Ricardo? Faz um tempinho, hein? Que não aparece por aqui. Fala aí, Fábio. Tudo bem? Faz um tempinho. Saudades de falar com você, de falar para a galera aí. Espero que todos estejam bem. Agora, faz um tempinho também que a gente não fala de algumas coisas super importantes e básicas, digamos assim, de metadados, né, Ricardo? Isso aí, Fábio. Faz, é uma coisa que a gente costuma martelar muito nos treinamentos, aulas e conversas que a gente tem por aí. Mas aqui eu já falei lá atrás, mas vale refrescar a memória, né? A questão de que os metadados, tratar de metadados, trabalhar com metadados, não é fazer o cadastro e se livrar do mínimo necessário, esquecer o título e passar para o próximo, né? Na MetaBooks a gente trabalha muito com o gerenciamento dos metadados. Essa palavra gerenciamento é muito importante. Além da plataforma ter vários algoritmos que verificam os dados à medida que eles são adicionados em cada campo, na MetaBooks somos o único serviço que tem uma equipe especializada em metadados, conhecedora do mercado e que está constantemente analisando os dados na plataforma e sugerindo melhorias aos editores. Essa mesma equipe também está em contato frequente com os livreiros, entende e recebe as demandas, entende as necessidades, recebe as demandas desses livreiros, né? E passa essas coisas para as editoras, para ir afinando, para ir melhorando sempre, para que o metadado realmente traga resultado positivo lá na ponta, né? É um trabalho longo, é um trabalho diário, não acaba nunca, mas é um trabalho que recompensa, né? Eu já comentei aqui várias vezes, né? Tem lá a pesquisa que a Nielsen fez no ano passado, sobre a influência dos metadados, da qualidade dos metadados no resultado de vendas, e apontou mais de 2 vezes a possibilidade de aumento de vendas quando os metadados são bem tratados, né? A nossa equipe também está aí disponível para treinamentos, para workshops, para melhorar sempre o uso dos metadados. E quem quiser conhecer mais, visita lá o nosso site, metabooks.com. E eu também indico para vocês o nosso livro, Pensando Fora da Caixa, quase tudo o que você precisa saber sobre metadados. Publicado em parceria com a Bookwire e que está disponível em e-book no nosso site. O Fábio depois pode pôr o link aí para vocês. E também está disponível na Amazon gratuitamente. Procurar lá pelo título, Pensando Fora da Capa,
você vai encontrar o nosso livro e pode ler um pouco mais sobre os metadados, sobre a importância, sobre como trabalhar com ele. Fale com a gente para estar sempre no melhor nível de metadados, para os seus livros estarem sempre no melhor lugar, para estar mais destacado, para você ter resultados. Porque é um trabalho duro, eu sei, a gente sabe que dá trabalho cuidar de metadados, então vamos fazer da melhor maneira possível. Já que dá trabalho, vamos fazer o melhor para ter também o melhor resultado. Né, Fábio? É isso aí, porque também a gente sabe, quem trabalha no mercado editorial, que o livro, a venda de um livro, de um título, é sempre um trabalho constante, né? É que nem você falou, se a gente esquecer lá, também ele não vende, né? Também, se você não trabalhar em cima dele. E os metadados são exatamente isso, né? É a forma mais eficiente, né, de controlar as informações que as pessoas veem, para onde, os lugares certos, onde o livro deve estar, certo? Isso aí, exatamente, Fabião. Ricardo, então tá bom. A gente vai se falar daqui a pouquinho, nas próximas semanas, e a gente volta mais, tá? Com mais informação. Falou? Maravilha, Fábio. Prazer estar com você. Abraço para todo mundo aí. Rafa, a gente já tá aqui, já batendo uma hora, a gente tá até te alugando aqui nesse dia corrido. Agradece muito. Mas acho que começamos a falar, tem muita mais coisa que a gente queria saber de você, mas a gente deixa, quem sabe, numa parte 2 aí no futuro. Fazer a parte 2. Se as pessoas Boa. assistirem esse, escutarem esse, a gente faz a parte 2. Boa. Boa. Rafa, agora vamos então para as nossas indicações. Você tem alguma coisa na cabeça já, Rafa, que você queira indicar para o pessoal que está nos ouvindo e assistindo? Coisas que eu quero indicar pro pessoal que está nos ouvindo e assistindo. Pode ser qualquer coisa, assim. Qualquer coisa. O novo álbum da Beyoncé, né? Tá aí. Então... Não, mas de coisas que eu vi, li, né? A melhor coisa que eu achei, assim, que pouco, eu não vi tanta gente falando, mas eu achei o máximo, é o álbum do Xande de Pilares cantando Caetano Veloso. Alguém ouviu Nossa, esse? é verdade. É incrível. Maravilhoso esse álbum. Eu recomendo que as pessoas escutem esse álbum, realmente incrível. Você viu o vídeo da reação do Caetano ouvindo pela primeira vez? E a coisa mais Nossa, linda. Meu Deus, chorei só nessa parte, depois de ouvindo disso também. É muito maravilhoso. O que mais? Deixa eu aproveitar, assim, já, só pra uma coisa. Já que você tá querendo ser diretor, que diretor você admira e você fala assim, gostaria de ter dirigido esse filme? Eu vou falar de uma pessoa que é péssima, que como ser humano é um monstro. Mas como eu confesso que eu separo a arte do artista, eu adoro a obra do Polanski. Assim, o Roman Polanski é um diretor que eu adoro, tá super cancelado, mas enfim. Que mais? Eu adoro o Scorsese, adoro Paul Schrader, que é um diretor mais B, mas que, meu ver, faz os filmes que ele quer e são filmes bem sempre tensos, complexos e interessantes. Quem mais eu adoro? Adoro o Michael Haneke, que fez Violência Gratuita, fez Fita Branca, Tá. Cachê, fez vários filmes ótimos. E o que mais eu adoro? Então acho que são esses. E uma coisa, por exemplo, que eu tô lendo agora, mas não tá longe de ser uma coisa recente, mas eu decidi mergulhar porque eu não entendo muito a espécie de preconceito que existe no nosso universo artístico com esse autor e dramaturgo, que eu decidi mergulhar muito em Nelson Rodrigues, assim. Então li todas as peças, li a biografia maravilhosa do Rui Castro. Realmente é um autor que o fato de que nós não o endeusamos tanto quanto endeusamos vários outros autores, a meu ver, diz mais sobre nós como sociedade hipócrita do que sobre a qualidade do trabalho dele. É realmente um autor que eu acho incrível, é Nelson Rodrigues. Então, também é outra referência e é um autor que eu cada vez descubro mais, né? Tenho lido mais as peças, mais as crônicas. Os romances ainda não li. Os romances ou o romance? Acho que não, ele tem mais de um. Mas não li ainda. Mas, enfim, realmente é um autor impressionante, assim. Muito bom. Ana, aqui o Nelson Rodrigues foi recentemente relançado, né? Então acho que é um bom momento. Foi lançado, mas ainda não foi ressignificado. Acho que tá na hora de ser ressignificado. Tá na hora de ser homenageado, sabe? Assim, tá na hora
crescer em importância. Porque é muito importante. Boa. Bia, você tem alguma coisa pra indicar pra gente? Eu tinha até separado aqui, eu tenho a edição de Suicida da Bem-Virar. Ele é muito tempo, e aí eu queria deixar de recomendação, porque inclusive a cena que o Rafa falou, que todo mundo lembra, é a cena que eu lembro até hoje. Então, é um livro que vale muito a pena. Então, eu queria deixar a dos Suicidas. E também, recentemente, eu li Kindred, da Butler, que é excelente. Queria deixar essa indicação também, esse livro. Deixa eu dizer só uma coisa curiosa. Você sabe que essa edição do Suicidas aí da Bem Virar, ela tá... Outro dia eu vi vendendo por R$500, gente. Que isso? Que isso, Bia? Olha o que você tem nas mãos. Você viu? Não sei se alguém paga, mas que estavam vendendo, tava. Muito bom. Bom, vou ver, né? Vou ver. Precisar fechar o mês. Aí, quando eu vi isso, eu fui olhar quantos exemplares eu tinha dessa edição. Eu tenho 20. Então, 10 conto eu tenho em casa. Fecha o mês. É isso aí. E você, Tari, o que você tem de bom pra indicar pra gente? Bom, como é o meu primeiro podcast depois das férias, né? Faz um tempinho que eu não participo aqui, eu vou indicar o Ficção Americana, o filme. Não sei se já indicaram aqui, mas eu vou reindicar. O filme Ficção Americana, que concorreu ao Oscar e tal. O Publish News até fez uma matéria falando como que as discussões do filme chegaram ao mercado editorial brasileiro, né? Porque discute bastante isso. E eu achei maravilhoso o filme. Acho que cada cena tem uma nuance, tem uma coisa que faz você pensar sobre o mercado editorial e sobre o que é ser autor e o que o público espera de você. E é muito engraçado que o Rafael contou aqui que ele não vai em ondinha nenhuma, né? E o livro fala muito sobre isso. O filme, né? Fala muito sobre, que é inspirado no livro, sobre esse negócio do autor ser obrigado ou não a escrever a partir do que está vendendo no momento. Thalita, boa lembrança. Só porque Ficção Americana foi realmente uma obsessão recente minha. Eu também achei maravilhoso esse filme. Muito bom. Quem deve ver, também, a meu ver, mostra muito da nossa hipocrisia, né? E da nossa necessidade de colocar os autores e artistas em caixinhas, né? Então, se é um autor negro, ele tem que escrever sobre a tragédia do homem negro. E o que, na verdade, é uma chatice, assim. A pessoa pode escrever do que ela quiser. Se ela quiser escrever sobre a tragédia do homem negro, vá lá, mas pode fazer também um livro de ficção científica, pode fazer o que ela quiser e tá tudo certo. Então é realmente um filme muito interessante, e é baseado num livro que não está publicado no Brasil, né? Eu fui pesquisar, não está publicado no Brasil, provavelmente vai ser. Espero que alguma editora corra. É um livro de 2000, do ano 2000, sabe, 2001, 2002, e é mais atual que nunca. Então, na torcida, chama, se não me engano, Erasure, o livro. E da torcida para que seja publicado. Boa. Eu compraria na hora. Vou só indicar outro filme também, que também assisti durante as minhas férias, que é o Niad, também estava concorrendo ao Oscar. Fala sobre a atleta Dayana Niad, que ela nadou mais de 160 quilômetros e ela tinha mais de 60 anos. E é uma história muito legal de superação e como que essa mulher tentou 5 vezes nadar mais de 160 quilômetros. É muito louco. Aí eu tava lá nas férias com acesso a uma piscina todos os dias, fui tentar nadar tipo 20 metros, é impossível. E a mulher nadou 160 quilômetros. Com mais de 50 anos, é uma loucura. Assista esse filme, é muito bom. Eu vou indicar, agora é uma coisa mais genérica, mas eu descobri há pouco, porque minha esposa ganhou uma assinatura do MUBI, né? Tem muitos lançamentos legais, tem o Priscila, vai entrar o filme do, acho que o Wim Wenders, o Dias Perfeitos, agora logo mais. Mas o que eu achei mais legal é que tem um catálogo incrível, sei lá, tem Kurosawa, tem, realismo francês, sabe? Tem muita coisa que acho que falta na maioria dos canais de streaming, que não tem filmes antigos, sabe? Você tem filmes, sei lá, até... Os antigos são dos anos 90, no máximo, e tem uma coisa assim, você quer ver uma coisa diferente, um pouco mais... quero saber de onde vieram esses filmes, alguma coisa que até o Rafael comentou e tal, e é muito difícil. E é um serviço que é bem legal, né? E é um preço bem razoável, né? Se a gente
ver, desacenar aqueles canais que você não vê tanto, né? Só vê, sei lá, Star Wars ou sei lá o que a gente vê. Mas acho que vale muito a pena. É muito bacana. Chama Eu muito. já adoro Mubi há muito tempo. Eu já vejo Mubi Ah, é? sempre. Tem tudo Almodóvar, tudo Wong Kar-wai, que é maravilhoso. E tem um filme ótimo lá no Mubi, que eu vi no Festival do Rio, mas tá no Mubi, que é um filme belga, chamado Close. Se vocês não viram, também vale muito a pena ver um filme. Mas não lê nada sobre a sinopse, não lê nada. Só vai ver o filme, que eu garanto que é bom. Close, um filme belga, o primeiro filme do diretor, mas incrível, incrível. Não, e uma dica também assim, ó, dá de presente. Você tem uma assinatura de 1 ano, é um presentão. E é um precinho bem legal. Fazer uma pessoa feliz. Rafael Montes, muito obrigado por estar aqui com a gente. Foi muito Até a legal. próxima. A gente vai se falando. Obrigado, hein? Valeu, um abraço. Obrigada. Tchau, tchau. Nice. Tchau, Tchau, tchau. tchau.